Tarde de Portugal, como éramos, como somos. Este é o primeiro de uma série de programas debate promovidos pela Antena 1, que nos vão permitir olhar para áreas fundamentais do desenvolvimento económico e social do país, para perceber como éramos na década de 70, na altura da Revolução, e como somos agora. Para nos ajudar a fazer a leitura destes números, vamos ter connosco Maria João Valente Rosa. Este é um programa feito em parceria com a Pordata, a base de dados de acesso gratuito promovida pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. A Maria João Valente Rosa é a diretora da Pordata e vai-nos ajudar precisamente a fazer essa leitura. Começamos pela área da saúde e na condução desta conversa está também a Arlinda Brandão, jornalista da Antena 1, que acompanha esta área. Boa tarde. Como éramos e como somos na área da saúde, estamos aqui para perceber as diferenças. Maria João, qual o indicador que considera mais surpreendente, pela positiva e pela negativa? O indicador que eu considero mais surpreendente, pela positiva, é o indicador da mortalidade infantil. Nós, em 74, ainda tínhamos uma taxa de mortalidade infantil a mais elevada da União Europeia e, atualmente, não só temos uma taxa de mortalidade infantil das mais baixas da União Europeia, como, igualmente, das mais baixas do mundo. Portanto, são muitas as crianças que são resgatadas ao seu primeiro ano de vida e têm possibilidade de sobreviver, de ultrapassar essa barreira e de chegarem a idades mais avançadas. De 38 por mil para 3,4 por mil em 2012. Exatamente. E isso vai depois, naturalmente, refletir-se noutros indicadores que todos sentimos, como é o caso da esperança de vida. Ou seja, todos sentimos que vivemos muito mais tempo do que vivíamos há 40 anos. A esperança de vida à nascença aumentou 12 anos. Atualmente, uma mulher, quando nasce, pode esperar viver, em média, 83 anos e um homem, 77. Também, a esperança de vida aos 65, ou seja, para aqueles que já chegaram às idades mais avançadas, também aumentou de uma forma muito significativa e é interessante dar estes dados. 17 anos para os homens e 20 anos para as mulheres, ainda que têm atualmente 65 anos. Ou seja, há aqui um aumento dos horizontes de vida e esse é, sem dúvida, o dado mais importante a assinalar, porque todos queremos viver mais tempo. Eu poderia dizer também que se vivêssemos como se vivia em 1974, e na sequência de tudo o que acabei de referir, parte significativa da população de Portugal já não estava viva. Portanto, acho que é momento para estarmos muito satisfeitos. Isso tem a ver com a mais cuidados de saúde e também com a melhoria das condições de vida. Tem muito a ver com o Sistema Nacional de Saúde. Grande parte desta evolução acontece no âmbito melhores cuidados médicos, uma abertura maior aos serviços e de apoio à saúde para todos os cidadãos e essa evolução foi uma evolução que acaba por beneficiar não apenas alguns, mas acabamos todos por beneficiar desses mesmos progressos ao nível da saúde. O tal acesso universal que se fala ao Serviço Nacional de Saúde. Exatamente. Neste momento, o investimento também escapa. foi muito forte. O investimento nessa área foi muito forte. O investimento em termos de Estado, se quisermos, a quantidade de recursos públicos colocados nessa área. Foi um investimento, tem sido um investimento muito forte e também bem sucedido. Porque muitas vezes há investimentos fortes que não são bem-sucedidos, mas neste caso foi um investimento claramente bem-sucedido. E lembro, com base também nos dados que estão disponíveis na Pordata, que em 74 a principal rúbrica de despesa do Estado era a defesa nacional. Ou seja, respondia a cerca de 15 vezes mais do que aquilo que se gastava com a saúde. Atualmente, a saúde ultrapassou
as despesas com esta rubrica da Defesa Nacional e já representa 10 vezes mais do que isto em termos de Estado, porque não é só o Estado, mas o Estado tem aqui uma parte muito significativa e o Serviço Nacional de Saúde, criado em 79, é preciso darmos aqui a importância devida ao sistema que foi criado, que aliás é considerado do ponto de vista internacional como um sistema de excelência. Esse é um investimento que está a dar frutos, como acabamos de ver por estes números. Numa palavra, e para terminar este primeiro bloco, podemos dizer que na área da saúde o país está hoje irreconhecível em relação ao ponto de partida desta nossa análise na década de 70. O país está claramente irreconhecível. É claro que com ele novos desafios surgem para o futuro, mas para todos os efeitos temos neste momento a população está muito mais também ela própria capacitada para lidar com as questões relacionadas com a sua própria saúde. Isso advém também de um outro aspecto que considero que deve ser realçado neste âmbito, que tem a ver com o Estado Social, ou seja, a saúde, a educação e a proteção social, os 3 grandes pilares do Estado Social, fortaleceram-se, criaram-se, passaram a existir e não existiam antes de 74. E destes 3 pilares, então, temos um resultado aos 3 níveis, um resultado muito, muito, muito bom para a sociedade portuguesa e que não nos podemos nunca esquecer quando olhamos para os dias de hoje, porque a evolução, passaram-se 40 anos, mas 40 anos pode ser muito tempo, mas também é muito pouco tempo para se fazerem muitas vezes mudanças tão profundas como aquelas que aconteceram em Portugal. É este o ponto de partida, então, para a conversa agora com Isabel Vaz, é Presidente da Comissão Executiva do Espírito Santo de Saúde, e António Correia de Campos, agora eurodeputado, mas especialista nesta área, já foi Ministro da Saúde também. Bem-vindos a este Portugal, como éramos, como somos, dedicado à saúde. Arlinda. Boa tarde. O Serviço Nacional de Saúde tornou-se um dos pilares mais sólidos do Estado Social português, como ouvimos. Aos poucos foram-se tomando medidas e vendo resultados. A redução da mortalidade infantil fez com que Portugal conseguisse uma das taxas mais baixas do mundo, também como ouvimos. É o indicador de maior sucesso nestes 40 anos, também para vocês, doutora Isabel. Sim, sem dúvida, e de facto deve-se muito, se não quase na totalidade, à criação do Serviço Nacional de Saúde, porque os indicadores também mostram que em 1975 61% dos partos eram feitos em estabelecimentos de saúde, quando atualmente 99% dos partos são de facto feitos no Sistema Nacional de Saúde, o que é extraordinário e de facto explica, objetivamente também explica no fundo este indicador da mortalidade infantil. Acho que vale a pena recordar um grande nome que morreu recentemente e um dos grandes responsáveis por esta reforma, o Sr. Albino Araújo, e obviamente o acompanhamento de toda a melhoria educacional que se assistiu a partir também de 1974, porque também se houve uma democratização do acesso à saúde, a universalidade do acesso à saúde também o houve do ponto de vista da educação e do ponto de vista do saneamento básico, etc. Portanto, todas as infraestruturas do país acompanharam, no fundo, este movimento, mas sem dúvida que o Serviço Nacional de Saúde foi absolutamente estruturante, e a reforma das maternidades e a forma como se profissionalizou, se quisermos, toda a ginecologia obstetrícia, digamos assim, neste caso a obstetrícia e a neonatologia, de facto teve uma evolução extraordinária em Portugal, onde temos profissionais de nível mundial, quer dizer, não ficamos a dever em nada ao resto do mundo, e os números estão à vista e são motivo de orgulho para todos nós, sem dúvida alguma. Doutor Correia de Campos, como é que se conseguiu tanto sucesso em relação a esta medida? Bom, conseguiu-se com o bom funcionamento do Serviço de Saúde, mas conseguiu-se também com enormes progressos socioeconómicos e culturais. Isso foi... repare, desde logo a seguir ao 25 de Abril, no ano antes de 25 de Abril, emigravam ainda 140 mil jovens, pessoas, sobretudo jovens, uma parte fugida à tropa, à guerra, e outra parte à procura de melhores condições económicas. Em 75, um ano depois da Revolução, já só emigraram 40 mil. Portanto, houve 100 mil que mudaram completamente a sua atitude, e porque deixou de haver a guerra e, por outro lado, porque passou a haver algum otimismo em Portugal. Não é por acaso que 75 é um ano que inverte o pico de declínio da fecundidade em Portugal. Há certamente
um otimismo que vem do 25 de Abril, mas há também uma entrada de 800 mil pessoas que vieram da África, de Angola, de Moçambique, sobretudo, e que alguns deles vinham ainda em idade fértil e, portanto, poderiam ter filhos. Esse é mas quando nós olhamos e vemos que, por exemplo, em condições habitacionais, a distribuição de energia elétrica pelos lares na altura andava aí pelos 45%, 50%, neste momento está nos 99,9%. A distribuição de água potável, a gente já não se lembra, mas era inferior a 40%. Hoje é 98%, coisa no género. A distribuição a existência de esgotos. Não estamos ainda a 100%, temos nas áreas rurais, mas estamos em 70%, e nessa altura era para aí 20%, ou coisa no género. Portanto, E estes indicadores que estamos aqui a falar, de facto, são indicadores de esperança de vida, do nosso estado de saúde, de uma forma global, se quiserem, não podem ser dissociados desses avanços, não só na área da saúde, como de condições de vida de uma forma genérica. É isso? Sim, sem dúvida alguma. Portanto, todas as condições como o professor Correia de Campos está a referir, o saneamento básico, quer dizer, eu lembro-me, não é preciso ir tão atrás como isso, portanto, estamos a falar dos finais dos anos 70, princípio dos anos 80, eu lembro-me, por exemplo, da região onde eu vivia, na região de Setúbal, a maior parte das casas, naqueles arredores, não tinham saneamento básico, não tinham água canalizada, portanto, obviamente que, tal como o professor agora referiu, todo este movimento das próprias cidades e de melhoria das condições socioeconómicas das pessoas e também de educação, obviamente que tem um impacto extraordinário em tudo isto e muito bem acompanhado depois com a criação do Serviço Nacional de Saúde, que obviamente depois também estava lá. É interessante olhar para esta questão da distribuição de água e das condições habitacionais, de higiene e de alimentação, etc. É evidente que antes de 25 de Abril a economia estava a crescer a 7%. Nós não podemos esquecer isto, estava a crescer muitíssimo. E havia remessas de imigrantes que estavam a começar a mudar radicalmente a vida das famílias, sobretudo das famílias rurais, a permitir ter-lhes uma casa em melhores condições do que tinham no passado. Bom, mas a verdade é que o primeiro impacto por exemplo, do saneamento básico, observa-se nas doenças infecciosas. Claro. Ou seja, nas doenças para além de um mês de vida e até mesmo aos 4, 5, 6 anos de idade, que são as doenças contagiosas, porque não há condições de higiene que permitam, por exemplo, uma mãe tratar de uma criança em casa. Se não tem possibilidade de aquecer rapidamente a água para fazer com que os biberons ou a comida da criança seja esterilizada, naturalmente que serve isso é um veículo para infecções. Bom, é curioso notar que é depois dos anos 80, no final da década de 80, que o padrão de ganhos passa nas mortes das crianças com menos de 1 ano de idade, passa dos meses que vão do primeiro até ao 12º e se concentra no primeiro mês e nos dias à volta do nascimento, a chamada perimortalidade, aqueles 8 dias antes ou melhor, os dias à volta, os últimos dias antes do parto e os primeiros 8 dias depois do parto. Professor, eu não sei quando é que entrou o Plano Nacional de Vacinação? Bom, o Plano Nacional de Vacinação teve importância, entrou logo nos anos 60. Teve uma importância brutal nas doenças transmissíveis e da primeira infância. Sim. Portanto, a tudo aquilo que tem a ver com o sarampo, primeiro a varíola, a varicela, a parotidite, que é a papeira, tudo isso foi, a partir de 67, que foi lançado a todo o país e teve um efeito espetacular. A quebra das mortalidades, mas aí juvenis, basicamente, atenção, são as mortalidades juvenis e algumas mortalidades de adultos, como, por exemplo, no tétano. O tétano era apanhado muitas vezes na idade adulta e era uma doença tremenda, absolutamente. Ainda lembro-me que eu era estudante aqui em Lisboa e fizemos uma campanha dos estudantes para a nação, porque havia 365 mortes de tétano por ano em 1961. Que eram imensas em termos de comparação internacional. Bom, exatamente. Portanto, houve aí um ganho fantástico. E quer ver o resultado na mortalidade perinatal, enquanto que na mortalidade infantil, em 21 países da União Europeia, que estão também recenseados na OCDE, nós estamos em 6º lugar. Agora. 2011. Não tenho os dados de 2012. Sim, mas de qualquer maneira esses indicadores também não devem oscilar muito. Exatamente. Agora, não é? Na mortalidade perinatal, estamos em terceiro lugar. Que é tal
mortalidade à volta do dias parto. antes e dias após o parto. Exatamente. Essa foi tipicamente o programa materno-infantil que foi lançado no tempo da doutora Leonor Beleza, pelo professor Albino Aroso e por toda a gente que, de norte a sul do país, com ele colaborou, a maior parte das vezes, graciosamente. Os médicos que trabalharam e os enfermeiros deslocavam-se ao interior do país, absolutamente pagando a gasolina do seu bolso. Das crianças, podemos também ver a situação dos idosos, passando das crianças para os idosos. Dados da Pordata mostram que temos o dobro dos idosos em 2012 que tínhamos em 1974. Existe agora 19% da população com mais de 65 anos. O envelhecimento está a fazer disparar os custos com a saúde. E onde é que se vai buscar esse financiamento? Eu não sei se quer antes começar. As questões difíceis, não é? Bom, isso de facto... enfim, só uma nota que, efetivamente, a nossa população está a envelhecer a um ritmo superior ao dos outros países da Europa, que já é um ritmo enorme também. Portanto, a Europa está toda a envelhecer e Portugal, em particular, a envelhecer ainda mais depressa. Mas, enfim, do ponto de vista da análise económica, é bom perceber-se que o aumento da despesa com a saúde essencialmente tem a ver com a tecnologia. Portanto, o principal fator que explica o aumento da despesa com a saúde, o crescimento da despesa com a saúde, deve-se essencialmente à tecnologia. Depois ao desenvolvimento económico e só finalmente ao envelhecimento. Claro que uma coisa está relacionada com a outra, porque se nós vivemos mais tempo, depois tipicamente também a prevalência de doenças, e nomeadamente a cronicidade e também os estilos de vida, estão a condicionar obviamente as despesas com a saúde e obviamente quando vivemos mais tempo as pessoas depois vão tendo mais doenças. Mas quer dizer, mas ceteris paribus, enfim, em termos de análise económica, o grande fator com os exatamente, idosos, não é? Mas quer dizer, do ponto de vista isolado, quando fazemos ceteris paribus, de facto é a tecnologia e o desenvolvimento económico que mais explicam o crescimento da despesa com a saúde. A pergunta que faz é a pergunta do $1 milhão, não é? Portanto, hoje todo o mundo está, no fundo, confrontado, e sobretudo a Europa, que tem de facto um modelo social extraordinário, porque é de facto na Europa o único sítio, digamos, do mundo onde se promoveu o acesso equitativo e universal à saúde, enfim, com diferentes sistemas e com diferentes soluções, mas com os princípios a serem os mesmos, ou seja, toda a população ter direito, independentemente da sua situação económica e no momento da necessidade ter direito à prestação de cuidados de saúde, e de facto está confrontado com um aumento sistematicamente da despesa com a saúde acima da riqueza que os países conseguem produzir, e agora isso ainda se vê mais numa altura em que de facto a Europa passa por uma crise recessiva que é que estamos a viver, uns países mais, outros países menos, mas a verdade é que toda a Europa está a crescer de forma ainda anémica e portanto pondo em causa não só o tema da saúde, mas como também todo o sistema social, das próprias pensões, etc. E aí sim o envelhecimento é complicado, porque se antes as pessoas reformavam-se e se calhar 2 ou 3 anos depois morriam, agora a seguir a reformarem-se, no fundo, se calhar não, vão viver mais 20 anos. E, portanto, não é só até, do ponto de vista da despesa social, a saúde que está aqui a causar aqui uma perturbação, digamos assim, de como é que vai ser o futuro, mas também, no fundo, todas as prestações, nomeadamente as pensões. E, obviamente, o que se pensa, e, enfim, há milhares de estudos para um lado e milhares de estudos para o outro, o que se pensa é que, efetivamente, os países vão ter que fazer, só os impostos, digamos assim, não vão ser capazes de financiar toda a despesa, tal como a vimos hoje. E, portanto, ou seja, se o objetivo for, de facto, que o Estado tenha que garantir os cuidados de saúde, um determinado contrato social, que já se verá qual é que é, vai seguramente no futuro haver inequidades de acesso, se calhar a novas tecnologias ou a coisas que se venha a considerar que do ponto de vista de contrato social não se consiga ser pago com os impostos. É óbvio que tudo isto é uma discussão teórica, porque assim, o Estado, tudo depende, nós hoje, se calhar, o orçamento do Estado para a saúde, se calhar será 20% da despesa global do Estado, para aí 20, 25, ou será um bocadinho menos. Não. Neste momento há menos ainda. O orçamento do Estado dentro do orçamento geral do está Estado. para aí 20%. Talvez 10%. Está para aí 20%.
São quase 8 mil milhões. Num total de despesa de 70 e tal Total de milhões. despesa, portanto, serão um pouco 12%, Não é? à volta disso. Portanto, obviamente nós podemos dizer assim, não, achamos isto mais importante e deixamos de pôr na defesa, ou seja, Uma questão de fazer os ministros opções. sentados à mesa do orçamento pode haver, obviamente, diferentes e realmente a saúde é uma coisa que todos nós valorizamos imenso e se calhar... Mas é terão os evidente... portugueses dispostos a pagar mais impostos para poderem depois a ver, hoje os portugueses ajudar já os estão a mais pagar, velhos? a ver, hoje Portugal, é bom que se perceba isso, da despesa total com a saúde em Portugal, Exatamente. a despesa pelas famílias já representa, vi no jato satélite das contas satélite da saúde em 2011 ou 11, penso eu que são os últimos dados, já representa 37%. Portanto, Portugal Isto é as dos países... famílias diretamente já Diretamente. pagam Os chamados 37%. copagamentos. Não é só... Quer dizer, Não. Os seguros Tudo, de saúde. Pagamentos incluindo diretos. seguros. E pagamentos inclui diretos. tudo. Portanto, O que não é Estado. o que não é Estado. Portanto, ou seja, daquilo que hoje, dos 10% ou 10 e tal por cento do PIB que se gasta em saúde, cerca de 3,5% é feita pelas famílias. Diretamente. Isso é um indicador que ainda nos tem que preocupar, porque aliás a Organização Mundial de Saúde diria que isto não deveria ultrapassar nunca os 20%. E nós somos dos países da Europa que no fundo exige mais esforço às famílias na despesa global com saúde. Estamos a falar da ida ao dentista, Estamos a falar do oftalmologista, daquelas consultas de especialidade. Medicamentos. Daquilo que se paga Daquilo que se paga, do que se paga próprio bolso do e da próprio contribuição. bolso. Portanto, por acaso, aí nas despesas com a saúde, acho que não está incluído. Eles continuam a pôr isso como despesa pública, curiosamente. Portanto, ou seja, é superior. Mas tem uma contribuição Seria superior a 37%. Seria superior a 37%. Ou seja, acho que o INE ainda continua a considerar o financiamento. Mas é um detalhe. Ou seja, só vem agravar. Portanto, o que o professor Correio de Campos está a dizer só vem a agravar a situação. Portanto, ou seja, num país em que teoricamente há um Serviço Nacional de Saúde pago pelos impostos que devia cobrir todas as necessidades, a verdade é que as famílias ainda representam mais do que 37% do esforço para a despesa global com a saúde. Portanto, isso hoje já existe em Portugal. O que é uma pena, do meu ponto de vista, é que isso é feito numa rede paralela, digamos assim, ou seja, não é... portanto, as pessoas estão a fazê-lo em forma de dupla cobertura, ou seja, quer a ADSE, quer os seguros de saúde, na realidade as pessoas descontaram nos seus impostos para um Serviço Nacional de Saúde, que supostamente e na verdade cobre todas as necessidades, mas depois cerca de 40% da população gasta mais um X para, no fundo, ter acesso a uma rede privada que é paralela. Ou seja, a rede privada de cuidados de saúde em Portugal não só trabalha de forma paralela ao Serviço Nacional de Saúde, como, quando é convencionada pelo Serviço Nacional de Saúde, também trabalha para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, há um conjunto de prestadores que fazem as duas coisas. Mas, quer dizer, é, no fundo, um sistema de financiamento que não está otimizado, porque justamente há uma dupla cobertura, portanto paga-se duplamente pelo mesmo risco de saúde. Esse indicador que refere, a tendência, diria eu, é para ser reduzido em Portugal, uma vez que nós mas a estamos tendência fora tem das sido o médias. oposto, mas tem sido os 37%. Os tais 37% Não, mas tem vindo a aumentar. Não se vai reduzir, infelizmente. Acha que vai aumentar? Não, mas vamos voltar um bocadinho atrás para não deixarmos pontas por pegar. A questão do envelhecimento. O envelhecimento, o que caracteriza a situação de Portugal nesta matéria do envelhecimento é o duplo envelhecimento, como dizia o professor Joaquim Nazaré. Envelhecimento no topo da pirâmide e envelhecimento na base. Envelhecimento na base porquê? Porque nascem cada vez menos pessoas e, portanto, há... digamos assim, contribuem cada vez menos para o denominador. Não é? Se as mulheres em idade fértil produziam em 1970 para quase 3 ou um pouco mais de 3 filhos em média, hoje andamos pelo 1,3 ou 1,28. Portanto, e em segundo lugar, há um envelhecimento no topo da pirâmide, esse que é um envelhecimento bom, porque conseguimos fazer sobreviver as pessoas durante muito mais anos. E isto não significa que a gente deva castigar ou acusar os idosos de serem a fonte das despesas da saúde. Quando se analisa mais fino os gastos por grupos etários, só o ano terminal é que é um ano em que os custos da saúde disparam.
o ano terminal de vida. Porque até aí, se o idoso está independente, os seus gastos em saúde não são mais altos que um ativo que não consuma medicamentos, por exemplo, ou que vá pouco ao médico. Mas existem muitas doenças crónicas nesta existem doenças crónicas, mas que ficam caras em termos de tratamento. Ficam caras em termos de tratamento. Isso é verdade. Não estou se compararmos, ficam caras. Se compararmos, temos sempre que comparar. Se compararmos com as pessoas a partir dos 6 anos de idade até aos 65. Certamente que são o custo per capita é maior. Mas não podemos dizer que o disparo dos custos com a saúde vem desse setor. De resto, esse setor é também, do ponto de vista social, muito ajudado pelo sistema de segurança social. Ou melhor, tem sido no passado. Bom, agora... E é um desafio para o próprio Serviço Nacional de Saúde. É um desafio. E é um desafio que tem sido ganho também. Repare, há bocado falávamos só das mortes evitadas nas crianças. Sabem ainda há 15 anos, quantas pessoas morriam na estrada por ano? 2.000 pessoas. Hoje morrem 400, ou menos de 400. Nos acidentes de trabalho morriam 400 pessoas por ano em Portugal. Neste momento morrem para aí 80. Também é verdade que a construção civil parou e tal, se calhar neste último ano menos de 50. Mas estava lá, e era grande. Mas é uma evolução social muito grande. Há uma evolução fantástica no sentido do aumento da esperança de vida depois dos 65 anos, que era onde nós qualificávamos pior. Na comparação internacional, nós estamos fantasticamente no primeiro ano de vida, mas depois da idade adulta estávamos muito pior. Estávamos pior que outros países, porque não tínhamos cuidados especiais para os diabéticos, ou poucos, não tínhamos problemas com os acidentes e estamos a começar a ter os mortos da longa acumulação da causa tabágica, não é? Que não se verifica imediatamente, mas que tem um tempo de incubação de 30, 40 anos, não é? Ao fim de 30 anos é que se vê os efeitos, quer no cancro das respectivas localizações, quer na doença pulmonar crónica obstrutiva. Bom, mas vamos ver o que é que se gasta com a saúde. Na realidade, quando o que é que mudou no panorama? O que mudou foi, basicamente, modernizarmos um sistema de saúde. Repare, nós não tínhamos, quando vem o 25 de Abril, nós só tínhamos como novos os seguintes hospitais distritais: Funchal, Ponta Delgada, Beja, Porto Alegre, e acho que disse tudo. E de então para cá construiu-se um hospital distrital em cada uma das sedes de distrito e mais do que um dentro de cada distrito. Hospitais centrais novos só tínhamos Santa Maria e São João. E de então para cá, criámos, à volta de Lisboa, toda esta rede de novos hospitais: Fernando da Fonseca, Cascais, Loures, Mariana Ângelo, como é que se chama? Beatriz Ângelo, Vila Franca de Xira, que é Reinaldo Santos, não é? Criámos toda essa malha de hospitais novos e da qual praticamente só nos falta a construção do Hospital de Todos os Santos. E que é até uma operação... Um grande investimento em meios, também nesta área. Sim, houve um grande investimento em meios. Em termos de gastos, nós passámos, quer ver, de 3,6% no total, gastos públicos e privados das pessoas. Em 1974 estávamos a 3,6% do PIB. Do PIB de então. Uhum. Hoje estamos a 10,23%. Triplicámos, proporcionalmente à produção da nossa riqueza, nós triplicámos. E, claro, como já foi dito, disto apenas é público 65%. Muito bem. Ou 63%. Estamos à conversa com António Correia de Campos e Isabel Vaz sobre o setor da saúde, como éramos há 40 anos, como somos. Vamos para uma segunda parte da conversa, aqui mais centrada, de facto, nos meios que estão à disposição do setor, os meios, sobretudo, colocados pelo sistema público, mas também por privados, e foi sobre isso que nós fizemos uma segunda conversa com Maria João Valente Rosa. Maria João Valente Rosa, de volta à conversa sobre a saúde e olhando novamente para a base de dados da Pordata e aquilo que ela nos mostra, neste caso, em relação aos recursos colocados ao serviço da população, aos recursos da saúde. Houve saltos imensos, estou a olhar aqui para os dados, a quantidade de médicos por 100 mil habitantes foi multiplicada por 4, enfermeiros por 3 e as consultas por 2. Estamos a falar deste período de 40 anos. Há aqui, de facto, um grande salto na
alocação de recursos na saúde? Há muito mais profissionais de saúde que passaram a estar ao serviço da sociedade. Temos, em 74, nós tínhamos, em termos de médicos, 11 mil, atualmente temos 44 mil. Enfermeiros eram cerca de 19 mil, atualmente temos cerca de 64 mil. Também as consultas têm vindo a aumentar, também na sequência da maior sensibilização da população. Se nós, em média, em meados dos anos 70, havia 2 consultas e pouco por habitante ano, atualmente o número médio de consultas anda à volta, por habitante ano, anda à volta de 4, em média. O envelhecimento da população já agora terá alguma coisa também a ver com isto? O envelhecimento tem alguma coisa a ver com isso. As pessoas começam a chegar às idades mais avançadas e há novas patologias que vão emergindo. Aliás, na sequência desta evolução toda, que se faz acompanhar por um envelhecimento, por um aumento do número de pessoas nas idades mais avançadas. Lembro que atualmente, com 65 e mais anos, o número de pessoas já ultrapassa os 2 milhões e em meados em 74 o número de pessoas com 65 e mais anos era de 856 mil, ou seja, muito inferior, mais do que duplicou o número de pessoas com 65 e mais anos, porque são cada vez mais as pessoas que têm hipótese de chegar às idades avançadas e nessas idades de viver mais tempo. Mas associado a isso também vão surgindo novas necessidades e novas patologias e novas necessidades associadas a uma população que é bem diferente da população do passado. E também novos desafios. E novos desafios para o Quais futuro. são os novos desafios para manter este ritmo de mais-valias do Serviço Nacional de Saúde? Nós começamos a ter, como eu dizia, as doenças crónicas começam a ganhar muita relevância e, porventura, os serviços muito centralizados, designadamente os hospitais, etc., começam a perder alguma centralidade e a existir a necessidade cada vez maior de um outro tipo de apoios mais próximos da comunidade, apoios ao nível de acompanhamento, de cuidados continuados. Portanto, temos novos desafios para o futuro, os modelos do passado não nos servem claramente e vamos ter que investir em novas áreas, porque as patologias também são diferentes, as pessoas são diferentes, as exigências são diferentes e é uma sociedade toda que já não é mais o que era. E, nesse sentido, é importante que o sistema também ele se reforme para continuar a servir tão bem a população. E reformar não quer dizer necessariamente investir mais ainda ou colocar... Não. Olhando aqui para os números, como começamos este bloco de conversa, colocar mais profissionais necessariamente ao serviço, ou no Serviço Nacional de Saúde. No fundo, trata-se de redesenhar o sistema. É isso? Redesenhar o sistema e adaptá-lo a novas circunstâncias. E, como eu dizia, existem circunstâncias. A questão das doenças crónicas é algo que é importante a ter em conta e essas novas circunstâncias é bom que o sistema comece a dar resposta a estas novas circunstâncias. Pessoas que, atingindo doenças degenerativas, que começam a ganhar importância, o Parkinson, o Alzheimer, etc., e é bom que o sistema comece a pensar que os tempos já não basta transportar os modelos do passado, porque, de facto, os modelos do passado, se bem que funcionavam bem há 30 anos, neste momento, claramente, já não conseguem responder plenamente às necessidades do presente e, muito provavelmente, às necessidades que irão existir no futuro. Força. Em relação a estes indicadores, quais são aqueles que podem ter mais impactos com a crise? Bem, ainda é prematuro olharmos para fazermos a relação entre a crise e estes resultados. Porque, por um lado, temos os dados das estatísticas, normalmente andam
atrasados, entre aspas, um ano em relação ao ano que estamos a viver, porque é preciso que os anos fechem para nós termos informação estatística, e, por outro lado, muitas vezes somos tentados a fazer uma relação muito precipitada, às vezes por um pico de algo que pode ter também a ver com condições climatéricas ou outras, e muitas vezes somos tentados a fazer uma relação muito precipitada entre a crise e tudo o que se está a passar na sociedade. Eu deixaria passar mais tempo, não deixava de estar atento a alguns sinais, designadamente que têm a ver com situações de precariedade, de pobreza, etc., que também se refletem na saúde das próprias pessoas, e estaria atento a esses sinais. Mas, do ponto de vista de resultados, como eu digo, ainda é prematuro para tirar algumas conclusões sobre esta relação. O Ministro da Saúde tem dito várias vezes que este governo salvou o Serviço Nacional de Saúde neste tempo de crise, tendo em conta que ainda poderão não existir dados estatísticos, mas existem algumas realidades que vão acontecendo. Aumento das listas de espera para exames, horas de espera nas urgências, um caso de um jovem que teve de andar 400 km para ser visto por um neurocirurgião. Os cortes estão ou não a provocar uma ferida profunda no Serviço Nacional de Saúde? Dr. Correia de Campos. Bom, a Maria João Valentrosa tem razão quando diz que é cedo para olharmos, para tirarmos conclusões. Mas há uma coisa que não é cedo para fazermos, é estarmos atentos à evolução dos números. E há evoluções preocupantes. Quando, em 2012, a mortalidade infantil estava em 3,1, e em 2011, 3,1, e em 2012, ela, segundo a informação da Maria João, que eu não tenho aqui, passa para 3,4, é evidente que são mais, talvez, meia dúzia de crianças que morreram, mas e pode não querer dizer muita coisa. Pode haver um acidente local, conjuntural, pode haver uma situação de um aumento de pobreza numa zona que até aí não tinha essa pobreza. Bom, de qualquer forma, temos que estar muito atentos. Agora, onde os efeitos começam a ser visíveis, segundo, ainda também com evidência chamada anedótica, porque não está demonstrada os números, é na saúde mental, na depressão nas doenças da nutrição, no alcoolismo, e espera-se que venha a acontecer também qualquer coisa de menos bom nas doenças no HIV e nas doenças relacionadas com a toxicodependência, ou que têm uma certa associação com a toxicodependência. É possível que depois sejam as doenças transmissíveis, se vier a haver uma quebra, por exemplo, da vacinação, que não ocorreu ainda, que pelo menos não há informações sobre se terá ou não ocorrido. Porque o sistema é muito poderoso e o sistema agarra os recém-nascidos logo no momento do registro e vai em cima deles e, portanto, eu acho que isso aí temos condições para resistir. Mas, portanto, são estes os riscos. Mas há, por exemplo, básicos. Doentes que faltam a consultas por dificuldades de transporte. Há muitas notícias. Sim, com certeza, mas isso não é refletido de imediato nas mortalidades ou nas morbilidades. Isso há um primeiro... Pode vir a ser, mas há um primeiro impacto que é a perda a inexistência de oferta de cuidados acessível para essa pessoa que tem o seu acesso embargado por razões económicas. Houve certamente muitas limitações no transporte de doentes, houve também a correção de muitos abusos, temos que olhar bem para os dois lados da equação, e isso é muito difícil dizer, porque agora está a haver menos consultas, porque é mais difícil acesso às consultas, etc. Vamos ter de imediato, ou daqui a um ano, ou daqui a 2 anos, vamos ter um reflexo. Vamos ter reflexos daqui a 5 anos, certamente, seguramente, se a situação se mantiver. Mas sabe que na antiga União Soviética, onde eu trabalhei a seguir ao desmantelamento, e houve um desmantelamento brutal, as pensões desapareceram por completo. Deixou de haver pensões. Os dispensários e as policlínicas e os hospitais praticamente não tinham condições para acolher as pessoas. Bom, e os primeiros efeitos dessa crise foi tuberculose, aumento de doenças transmissíveis, foi alcoolismo, e foi mortes prematuras, portanto, encurtamento da esperança de vida.
nas idades adultas, justamente nesses que refere-nos, que porventura têm um acidente diabético, ou têm um acidente vascular, ou têm um acidente cardíaco e estão e não tiveram acompanhamento. Bom, nós temos o nosso sistema, pelo facto de ser público e ter sido montado paulatinamente ao longo dos anos, é um sistema muito poderoso a esse respeito. Mas desde que estamos sob a alçada da Troika, pelo menos 1.000 milhões de euros foram cortados no setor da saúde. Isso não põe em perigo o Serviço Nacional de Saúde? Foram cortados 1.000 milhões de euros no setor da saúde, a maior parte deles em medicamentos. E não foi apenas por um corte decidido administrativamente, foi por uma conjugação de fatores. Foi porque terminou o fim da propriedade industrial da maior parte de um grande número de produtos de toma obrigatória, sobretudo para as pessoas de idade, cardiovasculares, os omeprazoles, as estatinas, tudo isso passou a um preço muitíssimo mais barato e, portanto, vieram por aí abaixo a despesa pública com a saúde. Não veio tanto e, apesar de tudo, as desigualdades não foram esbatidas pelo facto de os medicamentos terem passado por isso. Mas, pelo menos, conseguiu-se, nessa conjuntura, e com as justificações digamos assim, da Troika, conseguiu-se poupar muito na fatura farmacêutica. Mas a fatura farmacêutica estava quase em 2%, ou até um bocadinho acima. Mas aí cortou-se os pagamentos à indústria farmacêutica, sobretudo. A fatura farmacêutica nos dois sentidos, no pagamentos dos medicamentos consumidos nas farmácias e de pagamentos aos hospitais. E esta relação tem-se vindo a inverter progressivamente, tem vindo a subir a faturação hospitalar, o custo dos medicamentos hospitalares, e tem vindo a estabilizar, pelo menos, à volta de 1.500 milhares de milhões, 1.500 milhões de euros. 1,5 milhares de milhões mais 3 zeros, a fatura das farmácias comunitárias. Portanto, isso agora a hospitalar tende a crescer. Tende a crescer porque é aí que se faz a inovação e não se pode parar a inovação sempre. Quer dizer, pode-se dizer assim, bom, não vamos aceitar medicamentos novos nos próximos 12 meses. Isto pode-se fazer uma vez. Depois não se pode no ano seguinte chegar, não vamos voltar a aceitar medicamentos inovadores. Claro. Temos é que testar, porque nem todos esses medicamentos que trazem a chancela de inovadores são verdadeiramente inovadores. É preciso olhar para a sua eficácia, como diz a doutora Isabel, a engenheira Isabel, e tentar ver se é seletivo. Olhar de forma mais fina para isso. Engenheira Isabel Vaz, qual o papel do setor privado na eficácia do Serviço Nacional de Saúde, a tal complementariedade? Vamos falar a 2 níveis. O setor privado, neste momento, está a atuar, aliás, se quiser, em três níveis do serviço do Sistema Nacional de Saúde. Desde logo, através das parcerias público-privadas, quando o Estado, no fundo, contrata ou concessiona um hospital, neste caso tem sido hospitais, ou também já foi um centro de reabilitação, a um privado, dentro das regras, digamos, do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, em que os privados são sujeitos, aliás, até a regras mais escrutinadas e regras mais apertadas do que até o resto dos hospitais públicos. Mas, no fundo, está integrado, são privados que estão a atuar integrados na rede do Serviço Nacional de Saúde. É o caso de Loures, de Vila Franca de Xira, do Hospital Universitário de Braga e de Cascais. Portanto, isso é uma das áreas onde o setor privado está a atuar, e eu diria que muito bem. Ou seja, se há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, era uma hipótese de trabalho colocada pelo Ministério que os privados iriam trazer mais-valias ao setor, hoje está comprovado pelos dados do próprio Ministério da Saúde, e que podem ser consultados na ACSS, no site da ACSS, em que os privados efetivamente têm custos inferiores por doente padrão, digamos por doente equivalente, têm custos inferiores que chegam entre 15% a 20% inferiores do que os hospitais comparáveis do seu grupo de referência. Portanto, já não é. Isso é porquê? Por melhor gestão? Eu tenho uma teoria própria que tinha que ser obviamente comprovada cientificamente. Eu estou convencida que os privados, ainda que estejam sujeitos, como vos digo, a contratos que são muito mais exigentes
do que até o resto dos hospitais. Portanto, nós estamos sujeitos desde obrigações de acreditação, desde sistemas de informação, às próprias condições do edifício. Portanto, temos custos até superiores de eletricidade, somos obrigados a ter ar-condicionado. Ou seja, portanto, todas as regras que são feitas para o setor privado, infelizmente, não têm sido da mesma forma postas aos hospitais públicos. Portanto, apesar disso significar custos acrescidos, a verdade é que temos custos inferiores. Eu penso que também tem a ver com uma flexibilidade de gestão diferente. Ou seja, eu vejo os meus colegas administradores de hospitais públicos em camisas de 7 varas, não sei se é assim que se diz, não é? Portanto, as regras impostas aos públicos são muito maiores, financeiras, laborais. Tudo. Portanto, eles estão muito mais, do ponto de vista da flexibilidade de gestão, é muito mais difícil para eles do que é para nós. Nós temos outras dificuldades. Fala da lei dos compromissos, por exemplo? Eu penso que o grande drama não é a lei dos compromissos, quer dizer, porque, enfim, nós, por exemplo, no setor, nas parcerias público-privadas, somos obrigados a pagar a 90 dias aos fornecedores e, se não o fizermos, há garantias bancárias que o Estado atua imediatamente, porque, evidentemente, isso é um indicador importante do ponto de vista da solidez financeira do hospital e, no final do dia, da qualidade dos cuidados de saúde prestados, porque nós não podemos viver a ser financiados pelos fornecedores, quer dizer, nem é correto para os fornecedores. Portanto, ou seja, é uma medida de transparência do sistema. Eu penso é que o setor, isto é um setor... O Serviço Nacional de Saúde está muito bem implantado, digamos, na sociedade, o que é uma coisa boa, mas também tem uma parte má, que é, de facto, tem muitos grupos de interesse que também estão muito bem instalados e que é muito difícil a qualquer ministro conseguir, numa primeira fase, alterar. E, portanto, esse tipo de dificuldades... Mas o colete de forças nos hospitais é o quê? Ouça, por exemplo, eu hoje, se fosse presidente do Centro Hospitalar Central de Lisboa, que tem, no fundo, a responsabilidade, por exemplo, pela maternidade Alfredo da Costa, estão a braços com uma previdência cautelar, com investimentos parados, portanto, ou seja, é um exemplo, não é? Portanto, a própria força dos sindicatos, a própria força como querem organizar. Repara, ainda há pouco tempo o presidente do Hospital de São João dizia, mas como é que eu consigo gerir uma instituição que tem que funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano, com os contratos atuais de coletivos de trabalho? Quer dizer, não se consegue. E, portanto, ou seja, eles estão sujeitos também... Portanto, ou seja, estou convencida que eles estão sujeitos a problemas que eu não estou, tenho outros, eles têm outros, mas quer dizer... A complementaridade entre público e privado é um caso de sucesso. Eu penso que sim. Portanto, ou seja, nas parcerias público-privadas, quer do ponto de vista de indicadores económicos, quer do ponto de vista de indicadores de acesso, quer do ponto de vista de indicadores de qualidade, os privados mostraram, concretamente nos últimos 4 anos, que são parceiros importantes para trazer, no fundo, benchmarking, para trazer novos mecanismos de gestão, ou seja, que trazem inovação ao setor desse ponto de vista, não é? Portanto, todos temos a aprender uns com os outros, mas, efetivamente, os privados mostraram que são capazes de fazer mais e melhor. Não quer dizer, como digo, isto em termos médios, não é? Depois, os privados atuam também na rede convencionada com o Estado, ou seja, o Estado, sobretudo nas suas redes de cuidados primários, no fundo, tem uma rede convencionada em que utilizam, sobretudo a nível das análises, a nível das redes de radiologia, etc., também atuam a esse nível. E depois, finalmente, temos os privados a atuar numa rede paralela, com um financiamento paralelo, que é a tal dupla cobertura que 40% dos portugueses têm acesso, nomeadamente os funcionários públicos, enfim, então falar da ADSE. Portanto, os privados estão a atuar, como digo, em 3 níveis complementares, numa rede paralela e inseridos dentro das regras do Serviço Nacional de Saúde. E nos 3, penso que estão a mostrar que podem, de facto, ajudar naquilo que vão ser os modelos futuros de uma maior sustentabilidade do sistema, que penso que é aí que queríamos chegar. Deixem-me só acrescentar que... Estamos a chegar rapidamente muito ao fim do rapidamente. Penso que vai haver também, dentro destes desafios, há coisas ótimas, nomeadamente a conectividade, a revolução digital. Penso que muito no futuro vai passar por uma mudança do paradigma da distância, ou seja, muitos dos cuidados vão ser feitos em casa, quer pelos cuidadores, quer pelos próprios, sobretudo no contexto das doenças crónicas, e vão mudar também, e aí os sindicatos e todas as ordens que regulam as profissões vão ter que fazer um esforço muito grande de ajudar os decisores políticos e quem tecnicamente está no Ministério da Saúde a fazer, que é também a alteração daquilo que cada um faz, ou seja, os enfermeiros provavelmente vão assumir novas responsabilidades, os auxiliares da ação médica novas responsabilidades, os médicos outras responsabilidades, e isso vai estar em cima da mesa perante o desafio da doença crónica e do envelhecimento da população. Numa palavra, a saúde, engenheira Isabel Vaz, a saúde é um caso de sucesso da democracia em Portugal? A saúde é indubitavelmente um caso de sucesso da democracia portuguesa. O professor Correia de Campos, a mesma questão.
Isso é indiscutível. Quer dizer, agora, durante muitos anos, os médicos não gostavam do Serviço Nacional de Saúde. Os enfermeiros sempre gostaram, e os outros profissionais. Lembra-se que em 1978, 79, houve uma enorme oposição da Ordem dos Médicos de então à criação do Serviço Nacional de Saúde. A própria direita, o centro-direita, não votou a favor da lei de base do Serviço Nacional de Saúde. Mas se hoje perguntar a qualquer pessoa, à exceção do Dr. Passos Coelho, que escreveu um livro em que se propunha desmantelar na prática o Serviço Nacional de Saúde, se perguntar a outras pessoas, mesmo da área do centro-direita, não há ninguém que esteja a favor do desmantelamento. A questão dos privados... E acha que isso está a acontecer com este ministro? Com este ministro penso que não, mas há coisas que o ministro não está a fazer e que devia estar a fazer. Ele devia estar a reorganizar os hospitais públicos, que estão absolutamente iguais à forma como ele os encontrou. A reforma hospitalar. Devia reorganizar a gestão interna dos hospitais públicos, tornando-a mais flexível, e devia, por outro lado, também evitar a contaminação entre o público e o privado. Esse é um dos enormes problemas de ineficiência do sistema de saúde. É que qualquer pessoa que trabalhe num hospital pode ir depois em princípio, depois das horas de serviço, algumas vezes, mesmo nas próprias horas de serviço, ir para o setor privado. E qualquer pessoa pode desviar doentes do setor público para o privado. Não é que desviem todos, mas alguns desviam, certamente. E, portanto, essa contaminação tem que ser sustada e é a altura, agora que nós exigimos tanto sacrifício aos portugueses, os portugueses estão tão desesperados, é a altura de lhes garantir que não têm ali à sua frente profissionais de saúde que têm uma dupla militância. Tem profissionais de saúde que estão ou só no setor público ou só no setor privado. E estou convencido que até o próprio setor privado agradecerá essa clarificação. As reflexões de António Correia de Campos e de Isabel Vaz, a quem agradeço a presença neste debate sobre saúde. Olhamos para Portugal, os últimos 40 anos, como éramos, como somos, numa série dedicada aos 40 anos da democracia.